Boa noite, irmãos. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor seja, Deus, servido em falar aos nossos corações nessa noite. Deus, que o Senhor possa alcançar através da Tua palavra, Senhor, nossas mentes, nossos corações, que sejamos edificados. Deus, esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Prezados, esse texto, ele é o desfecho da Semana Santa, como muito bem foi exposto aqui semana passada pelo reverendo Eloy. E é interessante, porque Jesus começa essa parte, essa perícope aqui, com uma declaração escatológica, bem interessante. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E para nós, presbiterianos, que somos amilenistas, esse é o texto que inicia, de fato, o milênio. E nós, amilenistas que somos, não é que nós não cremos no milênio, nós não cremos nele literalmente. O milênio é tão somente um período de tempo, nós não sabemos quantos anos, mas que foi inaugurada a era da igreja, a era da pregação do Evangelho, em que a pregação e a igreja prosperarão. Essa é uma declaração lindíssima, uma declaração que já tinha sido prometida lá a Abraão, em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A universalização do Evangelho. Pouco depois desse Evangelho ser escrito, João teve uma visão maravilhosa, está registrado em Apocalipse capítulo 5, e ele declara ali um cântico belíssimo também. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus povos, línguas, nações, e os constituíste reis e sacerdotes. E o texto continua. Ide, portanto, após essa declaração escatológica de Jesus, de inauguração do milênio, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De fato, é a consumação da Semana Santa. O evento da morte e ressurreição de Cristo foi para isso, para que a boa nova do Evangelho pudesse ser anunciada, a salvação em Jesus Cristo. Há alguém que venceu a morte, ressuscitou, e nele nós podemos confiar a nossa salvação. Mas eu queria destacar algo que está subjacente nessa noite com os irmãos aqui. Algo que está periférico nesse texto, que é justamente a questão de fazer discípulos. Eu não sou um predicante, formalmente falando, temos 2 predicantes aqui, e se essa fosse uma prédica formal, eu daria o título do imperativo do discipulado. Esse seria o título da minha prédica, o que não é uma prédica, então somente uma breve meditação. E aí, meus irmãos, eu queria propor com vocês 3 tipos ideais que têm, infelizmente, ou impedido ou retardado esse imperativo do próprio Cristo, que é de fazer discípulos, que é de discipular e ser discipulado. Porque é uma diferença entre pregar o Evangelho e fazer discípulos. Após João Batista ter sido preso, Jesus começou o seu ministério pregando o Evangelho do Reino e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Jesus, por vezes, entrou em sinagogas e pregou, encontrava-se com multidões e pregou. Mas ele tinha alguns que andavam com ele. E esses eram seus discípulos.
estavam com ele, comendo peixe, pão, em casamento, vendo Jesus fazer milagres. Discipulado vai além de um ensinamento formal. Jesus pegou aqueles homens e falou: me siga. E eles começaram a ser ensinados, não somente do ponto de vista formal, mas pessoal, relacional. E eu queria tratar um pouquinho disso com os irmãos nessa noite. O discipulado vai muito além. Jesus estava com seus discípulos em casamento e em funeral. Ele estava na pesca e pagando tributos, comemorando e chorando. Irmãos, por vezes a igreja do Senhor tem negligenciado essa questão do discipulado. Eu queria tratar com os irmãos aqui, propor aos irmãos 3 tipos ideais que infelizmente têm retardado o entendimento e a progressão do discipulado na igreja do Senhor. E eu creio firmemente que o discipulado é uma forma da igreja crescer, da igreja ser edificada, dos irmãos terem um crescimento espiritual, serem fortemente edificados. O primeiro texto que eu queria propor com os irmãos, peço que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta, está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 57, Lucas 9, a partir do 57 diz assim a palavra do Senhor: indo eles fora, caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse texto demonstra para nós um tipo, irmãos, ideal de crente que se agarra aos fazeres desse mundo e se agarra com muita vontade. É certo, irmãos, que a nossa vida moderna é muito corrida. Ela é cheia de coisas para fazermos, coisas para tocarmos na nossa vida. De fato, a nossa vida é muito mais corrida. Talvez se nós olhássemos 200 anos atrás não fosse assim. Mas a nossa vida é muito corrida. E a principal desculpa desses irmãos é que eu não tenho tempo. E é uma desculpa plausível, de fato. Muitos irmãos trabalham, estudam, têm que cuidar de suas famílias, têm ministério na igreja, alguns. Mas, irmãos, eu sinto dizer, o dia do pastor também tem 24 horas. O dia do evangelista também tem 24 horas. Do missionário, que está lá do outro lado do mundo pregando o evangelho, também tem 24 horas. A grande questão é, o que nós priorizaremos? O reino de Deus ou as demais coisas? Esses aqui ouviram algo bem difícil de Jesus. Bem difícil. Talvez a primeira leitura alguém possa falar: nossa, mas Jesus foi um pouco até grosseiro. Jesus foi um pouco rude, quiçá desumano. Mas, meus irmãos, esse Jesus é aquele que sonda corações, sonda mentes. E o Senhor falou exatamente o que eles precisavam ouvir. As desculpas estão aqui claras no texto, límpidas. Te seguirei onde quer que fores, mas deixa primeiro resolver esse problema. Não, tem uma situação familiar. Que interessante, todos temos problemas. Mas a grande questão é, onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Prezado irmão, prezada irmã,
esse tem sido um obstáculo tremendo ao discipulado. Nossas vidas estão cheias de afazeres, tão abarrotadas, que não nos sobra tempo para nos dedicarmos ao discipulado, a nos submetermos à igreja do Senhor, aos irmãos, e também a discipular. Sabe por quê? O chamado aqui, em Mateus 28, é para que vão e façam discípulos. E o mais interessante é que ele está falando isso para discípulos. Ou seja, é para que discípulos façam discípulos. E esse é um imperativo, irmão. Essa não é uma sugestão. Não é um sopro, algo que assim, se der, ide e fazei discípulos. Sabe o que é interessante também? É pensar que ele estava falando isso aí para Pedro. Um camarada que ele ouviu há pouco tempo atrás: Pedro, quando te converteres, edifica os teus irmãos. E isso me dá uma lição muito interessante, que para fazer discípulo, para ser um discipulador, você não tem que ser perfeito. Você tem que ser submisso à palavra. Se você for esperar, meu irmão, ser perfeito para você iniciar um discipulado com alguém, ou você pegar alguém para tentar cuidar e ensinar a palavra e acompanhar, e orar junto, e sofrer junto, e comemorar junto, você jamais vai fazer. E ele falou isso aqui para um Tiago, um camarada que toca aqui no meu lado, mas seja crente. Não seja descrente. Prezados, o discipulado é para todos. Mas Marcelo, eu tenho 3 anos de igreja. Irmão, você lê a Bíblia, você ora, então você pode discipular. Talvez tenha alguém com menos tempo de igreja, com menos conhecimento bíblico, que você pode edificar. E esse é um imperativo, meu irmão. Minha irmã, esse é um imperativo. Mas eu queria caminhar um pouquinho mais com vocês, porque esse tema é um tema espinhoso. Porque nós temos desculpas. E Jesus começa a desconstruir essas desculpas. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Se você pegou no arado, não olhe para trás. Pode parecer rude, pode parecer duro. Talvez você escute uma resposta dessa do Senhor. Talvez se você orar, meu irmão, com um coração sincero, mas colocar desculpas que não são plausíveis diante de Deus, talvez Deus fale assim no seu coração. Esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes a palavra é para repreender aqueles que ama. Aqueles que o Senhor ama, para nos colocar no caminho. Prezados, não pense que será fácil. Ser discipulado é muitas das vezes ser chamado à responsabilidade. Como eu penso que essa palavra está fazendo comigo e com você nessa noite. Ser discipulado é muitas vezes se expor a falar: meu irmão, a Bíblia não diz assim, o teu procedimento não está de acordo com a Bíblia. Você precisa se arrepender. Com amor, com educação. Tem um outro óbice que está um pouco mais à frente. Eu queria que vocês caminhassem e achassem o capítulo 18 de Lucas. A partir do versículo 18 também diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, a partir do 18 diz: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e
segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Conforme aquele primeiro tipo ideal, meus irmãos. Esse crente aqui ouviu uma resposta que talvez ele não quisesse ouvir. Porque as desculpas coadunam com o nosso querer de continuar estagnado, naquela posição de conforto. Mas Jesus muitas das vezes nos desloca da nossa situação de conforto, da nossa posição de conforto. E é interessante que, conforme eu falei, o nosso Senhor sonda mentes e corações, e Ele fala para esse jovem: vai, vende tudo que você tem. Ele tocou na parte mais sensível da vida daquele homem, que era a finança. E é interessante que em nossos dias, meus irmãos, a gente tem visto, infelizmente, muitos crentes sucumbirem ao neoliberalismo econômico. Pessoas que foram ensinadas aqui na igreja, crianças, adolescentes, juventude, muitas das vezes têm sumido da igreja, da convivência com os santos, não se submetem, não congregam, porque trabalham de segunda a segunda para acumular riquezas. E sabe o que é interessante? Quando conseguem, eles também não vêm, porque precisam desfrutar dessas riquezas, e mais ainda, precisam manter, cuidar desses bens. Então, agora eu tenho uma granja, eu tenho um sítio, eu preciso cuidar disso, senão vai se deteriorar. Eu preciso viajar, eu preciso conhecer o mundo. E muitos crentes têm estabelecido um padrão econômico, não bíblico, mas mundano, secular, talvez até inalcançável na prática. Eu preciso ter um carro X, senão não vou ser feliz, senão não sou próspero. Se eu não conseguir fazer tal viagem, e aí, prezados? Eles começam a roubar ao Senhor. E eu estou falando aqui não no sentido estritamente econômico, de negligenciar os dízimos e as ofertas, mas, sobretudo, roubar o dia do Senhor, porque o domingo não nos pertence. A partir do momento que você vai trabalhar no domingo para acumular riquezas, ou você não vem congregar, se expor à palavra, ser discipulado ou discipular, porque você está cuidando de bens, você está roubando o dia do Senhor. O domingo não é nosso. E Mamon tem reinado. Há uma teologia por trás disso. Infelizmente, a teologia da prosperidade, que pode estar subjacente, mas está no coração desses que têm abandonado, meus irmãos, o congregar, o se expor ao discipulado, ao ensino, ao tratamento na vida da igreja, de colocar os seus dons para abençoar a igreja, e se colocar um receptáculo também dos dons dos irmãos, para que ele possa ser tratado, para que ela possa ser tratada. Isso é muito triste, meus irmãos. Porque quando a pessoa percebe, ela já perdeu muito tempo. Muitos anos, quiçá. Esse é um outro óbice que tem frustrado esse imperativo do discipulado. Se por um lado, aquele primeiro grupo, aquele primeiro tipo ideal, são pessoas que até estão na igreja, até vêm, mas não se envolvem com nada, porque os seus afazeres tomam tudo. Esse grupo, infelizmente, abre mão de estar em detrimento das riquezas, em detrimento do ter, do conquistar, e num padrão que não é bíblico, num padrão muitas das vezes imposto pelo mundo, onde nas redes sociais as pessoas são as mais felizes porque têm, porque ostentam, mas por vezes o travesseiro está molhado. Mas eu queria caminhar um pouco mais com vocês e propor um terceiro tipo ideal. Está lá no Evangelho de João,
Gostaria que você caminhasse um pouquinho comigo, meu irmão tivesse um pouco de paciência. Capítulo 9. A partir do versículo 13, diz assim: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. E ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que ele é profeta, respondeu ele. Não acreditavam os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram os pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vô-lo disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar seus discípulos? Então os injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Um terceiro e último grupo, um tipo ideal de crente que rechaçam, que refreiam e são refratários ao discipulado e a serem discipuladores, são esses fariseus. E é interessante que eles sofrem, eles padecem de uma arrogância que é gerada por uma pretensa autossuficiência. Interessante ressaltar isso. Ou ainda um sentimento de superioridade em função de uma formação, de um status social que seja, algo do tipo. Percebam, irmãos, o milagre estava na frente desses fariseus. Um homem que era cego e voltou a ver. Eles estão tão blindados que eles são incapazes de enxergar e ver o milagre e aceitar. Esse terceiro tipo de crente, irmão, é assim, é tão cheio de si, talvez por uma formação acadêmica, um diploma, por um status social, por um título, por um ofício, que ele é incapaz, ou ela é incapaz, de ser ministrado, de ser discipulado, de aprender. É refratário, totalmente refratário. Para mim, talvez esse seja o pior. Eu tenho muita dificuldade de lidar com gente arrogante, porque você não enche um copo cheio. Mas tem pessoas que são assim, meus irmãos. Ao invés de julgar o conteúdo, julgam o vaso. Não, fulano não pode falar assim comigo. Mas ele não olha o que o fulano está falando, se tem razão, se é bíblico, se é de Deus. Mas fala: não. Quem é o Marcelo para falar assim comigo? Quem é o Marcelo para dizer se eu estou errado ou não?
Esses tipos ideais, meu irmão, são terríveis, são refratários ao discipulado, a esse imperativo do discipulado. Se por um lado, o primeiro tipo ideal são pessoas que estão na igreja, mas estão tão atarefadas, são tão em si mesmadas, que não conseguem trabalhar, discipular e serem discipulados. Aquele segundo grupo abriu mão da convivência fraterna entre os irmãos para conquistar bens, e muitas das vezes perder a sua própria vida nisso. Não discipulam, não ensinam, não exortam, porque não estão no convívio. Há crentes que vêm batizar os filhos, dão um dízimo por anos, e vêm depois para a profissão de fé. E depois vem batizar netos. Mas se pergunta, não, sou membro da primeira igreja. Prezado irmão, se você me ouve e está nessa situação, saiba que a igreja será sustentada com o seu dízimo. Mas o que Deus precisa é que você seja igreja. Deus precisa que você coloque os seus dons para abençoar os irmãos aqui, os seus talentos, e para ser trabalhado também, para ser burilado e se tornar um crente melhor. E esse terceiro e último tipo ideal são pessoas que estão na igreja. Muitas das vezes têm até um conhecimento bíblico, pode ter título, pode ter cargo, mas são refratários por uma pretensa arrogância. Uma arrogância que talvez venha desse título, talvez venha do status social, mas que infelizmente faz que esse crente seja refratário ao imperativo do discipulado. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de colocar algumas verdades e tentar desfazer alguns sofismas. O discipulado não é estar toda semana na casa de alguém, na casa de algum irmão, na casa de alguma irmã. Mas ele é sim fazer visitas, estar juntos para um café, fazer uma oração, estar em um aniversário ou em um enterro. É rir junto e chorar junto também. Criar laços fraternos. A ética do cristianismo é a fraternidade. O discipulado não é ter um doutorado em teologia, mas é profundidade e fidelidade bíblicas na exortação, no amor, no ensino. Mais ainda, é viver a verdade bíblica. Discipulado, meu irmão, minha irmã, não é um período de tempo específico, como o módulo 1, ou um curso que você vai fazer, mas é uma vida de serviço e submissão ao Senhor de nossas vidas, em que você se coloca para trabalhar para o reino, discipulando neófitos ou irmãos, talvez até mais avançados na igreja, mas que a maturidade espiritual não esteja tão amadurecida. E ser discipulado, nós somos eternos discípulos. Na fé, ninguém se forma. Irmãos, eu gostaria de reler o texto de Mateus, capítulo 28, com os irmãos. Diz assim, a partir do versículo 18, Mateus 28, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É esse imperativo que eu queria destacar um pouco com você, meu irmão, minha irmã, que não é uma opção, mas é um imperativo de Jesus. Ide e fazei discípulos. Talvez não seja fácil. Eu, por exemplo, tenho um pouco de timidez, sou um pouco fechado, minha esposa fala isso e talvez ela tenha razão, mas prezado, prezada, esse é um imperativo, não é uma opção. Ser discipulado e fazer discípulo
é uma ordenança do Senhor. Precisamos entender essa declaração escatológica: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse momento escatológico de inauguração do milênio, óbvio, é para o reino, para o cosmos, mas é para a igreja também. A autoridade de Jesus se estende, obviamente, à igreja. Que nós possamos estar submissos a esse imperativo, possamos estar submissos a essa autoridade do Senhor, que possamos estar dispostos, meus irmãos, a ser discipulados e a discipular. Eu rogo ao Senhor para que essa verdade esteja no teu coração, assim como está no meu coração. E eu sei que para mim é um desafio, mas eu me coloco submisso à palavra do Senhor e peço para que Ele possa me usar. A partir do momento que eu entendi essa palavra, eu preciso discipular, e eu preciso ser discipulado, continuar sendo discipulado, enquanto eu estiver vivo. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria orar, se puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e contamos com a Tua graça, ó Deus, para que ela seja aplicada em nossas vidas, Senhor. Não passe somente de uma reflexão, de um conhecimento intelectual, mas que essa verdade, Senhor, esse imperativo do discipulado, seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos tornar dispostos, Senhor, a discipular, a trabalhar para o Teu reino, a colocar nossos dons e talentos, Deus, para aperfeiçoar a Tua igreja, Senhor. Mas também que o Senhor forme em nós um coração, Deus, submisso, para que sejamos discipulados, sejamos tratados, possamos ser crentes melhores para o Teu reino, Senhor. Filhos mais parecidos com Jesus. Deus, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.